Neves, a Mirte Cruz. Eles vão falar aqui, dentro da temática envolvendo ética, sobre a inteligência artificial e o chat GPT. Vou pedir só um instantinho que eu vou compartilhar a apresentação de vocês. A hora que eu vir que está tudo certinho, eu saio da tela. Bem-vinda. Obrigada, Karen. Obrigada a todos e todas pelo convite, primeiro pela apresentação e toda a ajuda aqui, né, dos bastidores, e ao público que está assistindo. Nossa, o Felipe foi muito mais rápido do que eu. Já colocou aqui na tela. Obrigada, Felipe. A palavra é sua. Muito obrigada. A nossa pesquisa é uma pesquisa em conjunto com o Guilherme. Eu vou pedir para passar, Felipe, por favor, para a próxima. Então, essa pesquisa sobre os impactos ou o uso, né, do chat GPT e das IAs generativas, de modo geral, a gente abriu um pouco mais agora, é uma pesquisa que está em estágio inicial. Ela conta, então, com o orientando Guilherme Neves, que é um estudante do curso de administração aqui da PUC São Paulo. Por favor, Felipe, o próximo. Então, essa pesquisa, na verdade, ela é um pedaço de uma pesquisa um pouco maior que estuda aí o cenário das HR Techs brasileiras e, em especial, como os RHs das grandes empresas brasileiras estão fazendo usos das inteligências artificiais nos diferentes subsistemas que compõem o RH. Então, quer seja, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção, nos processos de treinamento, dentro de sistemas um pouco mais avançados e depurados de perfilagem, etc. Então, a nossa pesquisa, ela se preocupa, e já vou emendar e vou pedir ao Felipe que passe para o próximo, por favor. Nós vamos trabalhar aí com o uso da metodologia qualitativa e quantitativa. Então, a pesquisa Quali-Quant, ela vai pautar na abordagem do uso de documentos de domínio público por meio do acesso ao material produzido pelo próprio site das empresas. Então, basicamente, haverá uma catalogagem, digamos assim, porque está difícil falar aqui, de como é a produção que a pesquisa ela faz, né, que as empresas fazem sobre o uso das IAs, em especial as IAs generativas, chat GPT e outros, dentro dos RHs. Então, nós vamos usar o que se chama de documentos de domínio público, fazendo uma varredura nos conteúdos desses documentos. A partir daí, haverá uma catalogagem onde nós vamos identificar quais são esses usos nesses diferentes subsistemas. Então, basicamente, nós temos aí o grande desafio, primeiro, de entender, fazer esse mapeamento geral de quais têm sido as inteligências artificiais utilizadas e quais os modos e as formas de utilização dessas IAs dentro dos RHs e, mais especificamente, ir traçando um perfil de como é feito, então, esse uso dentro desses diferentes subsistemas, como eu falei. Se pode passar, por favor? Então, nós temos aí esse objetivo, como eu falei, né? Então, nós estamos pegando as 500 maiores empresas brasileiras, ou não, ou empresas multinacionais que têm operações aqui no Brasil, e estamos fazendo a varredura desses conteúdos, por meio também do uso de tecnologia para fazer essa varredura nesses conteúdos, para identificar esses usos. Por favor, a próxima. Então, também, a partir daí, dessa coleta de dados, há, então, um refinamento desses dados, conforme eu já falei, e, a partir daí, serão elaborados, então, uma série de relatórios, onde nós vamos rastrear
e dividir esses diferentes tipos de usos para posteriormente produzirmos, então, alguns artigos a depender, digamos assim, do tipo. Então, exemplo, o uso dentro do subsistema de desenvolvimento, nessa parte de treinamento. Como estão sendo feitos esses usos, quais têm sido, então, as especificidades e como tem sido aproveitada a melhor forma possível o uso da IA e quais desdobramentos éticos, quais desdobramentos desse relacionamento ser humano-máquina tem sido produzido a partir daí. O próximo, por favor. Então, depois, né, nesse primeiro momento, ele já fez essa varredura do entendimento e do referencial bibliográfico a respeito da parte conceitual, utilizando esse referencial teórico a partir do uso da bibliografia, sobretudo da Dora Kaufmann, e de outros autores do próprio Diogo Cortez e outros autores brasileiros. O próximo, por gentileza. E, por fim, nós queremos entender onde queremos chegar, né? Queremos entender quais são esses impactos, de fato. Porque o que acontece é que, para quem trabalha em RH, o RH brasileiro ele foi sendo construído em cima de modelos bastante analógicos e vinha tendo enormes dificuldades para percorrer o caminho da transformação digital. Quando chega a pandemia, o RH, então, ele vem sofrendo uma alteração muito radical nesses diferentes subsistemas, né? De modo a que ele foi um dos protagonistas a encampar o uso das diferentes tecnologias, da própria transformação digital e, mais recentemente, do uso da inteligência artificial dentro das empresas. Ou seja, atravessando esse percurso aí de 3 anos, o RH aporta, em 2023, absolutamente tecnológico, contando com usos sofisticadíssimos de inteligências artificiais, cada vez mais depuradas, onde por exemplo, né, no próprio processo de recrutamento e seleção, modelos cada vez mais, como eu falei, depurados e com capacidade de avaliação, de aferição, de modo a entender esse candidato em todos os seus processos, quer sejam suas hard skills, suas soft skills. Então, isso vem ajudando enormemente o RH a se transformar numa área cada vez mais estratégica. Então, não estamos ainda em fase de conclusão, estamos ainda em fase de processo. Esperamos, então, em termos de conclusão do trabalho, vou pedir que o Felipe passe para o próximo. Nós esperamos encontrar aí, primeiro, a hipótese, a confirmação da nossa hipótese central, que é que o RH está sendo impactado em todos os seus subsistemas, de forma positiva, de modo a fazer uma enorme contribuição para as atividades que antes eram absolutamente analógicas, operacionais, e que hoje o RH está muito mais dedicado a funções estratégicas, funções do desenvolvimento das capacidades humanas, buscando aí trazer uma discussão muito mais humanizada e qualitativa para as pautas, sobretudo para pautas ligadas à questão da equidade, da inclusão e da diversidade, e também, sobretudo, a questão da criatividade e da inovação dentro das empresas. Então, esse trabalho, a gente tem muitas expectativas de que ele consiga fazer esse mapeamento amplo e consiga trazer essas especificidades dentro dessas sub-áreas que o RH tem, que são sub-áreas técnicas, e que cada uma delas tem um jeito específico de funcionar, como, por exemplo, só para a gente já ir concluindo, a folha de pagamento, né? Quais contribuições a inteligência artificial tem trazido para melhorar toda a gestão das folhas de pagamento no Brasil. Então, é um trabalho um pouco mais técnico,
localizado dentro da área de ciência social aplicada, mais especificamente administração e mais especificamente ainda dentro de RH. Então, muito obrigada, espero ter aí, de algum modo, suscitado alguma curiosidade ou enfim, que novos trabalhos possam surgir nessa temática. Obrigada. A gente que agradece, maravilhosa. Fique aí